Todos os anos, quase 60 mil pessoas morrem no mundo em decorrência da raiva. Aqui no Brasil, essa zoonose matou 2 pessoas neste ano. Em São Paulo, uma veterinária correu um sério risco ao ser mordida enquanto atendia um cão infectado, Ana. Então, César, apesar de não apresentar sintomas, ela se apressou em adotar os protocolos. Afinal, as consequências da doença podem ser muito graves. E isso reforça a necessidade de manter os animais com a vacinação em dia, como mostra a reportagem da Júlia Ballarini. Natália agora está aliviada, mas ficou bem aflita nos últimos dias quando atendia uma cachorra na clínica veterinária em que trabalha e foi mordida pelo animal infectado com o vírus da raiva. A raiva, ela é letal. Então, eu fiquei muito preocupada em relação a mesmo esse risco, né? De vir a óbito, é uma doença muito grave. A veterinária não apresentou sintomas, mas ao saber o resultado do laudo do animal, saiu às pressas para buscar ajuda profissional. Nenhuma das pessoas que tiveram contato e foram mordidas pela cachorra apresentaram nenhum sintoma. Nós fomos encaminhados para fazer o tratamento necessário para o Emílio Ribas. Quem não tinha a vacina antirrábica realizou a aplicação de soro antirrábico e um reforço da vacinação como meio de prevenção mesmo da doença, né, da raiva. A cachorra que mordeu a Natália foi resgatada no dia 28 de agosto na região do Butantã, aqui em São Paulo, e levada para um centro veterinário em Taboão da Serra. O animal apresentava sintomas neurológicos e foi colocado em um ambiente isolado para tratamento. No dia seguinte, o seu quadro de saúde piorou e ele foi submetido a uma eutanásia. Uma das premissas aí da prevenção da raiva humana é o controle de vetores. Esse controle de vetores ele se dá por meio de vacinação de animais. Mas caso um animal ele seja diagnosticado com uma doença, realmente é preciso fazer a eutanásia, né? Você precisa eliminar esse vetor para quebrar o ciclo de transmissão da doença. O infectologista explica o impacto do vírus no corpo humano. Se não tratado imediatamente, pode ser fatal. A raiva humana ela tem 2 formas de apresentação clínica. Após a mordedura do animal, né, seja cão, gato ou outro mamífero, ele inocula o vírus através da saliva. Existe um período de incubação aí, que é o período entre o contágio e a manifestação dos sintomas, que pode variar de 20 a 90 dias. Após esse período de incubação, os primeiros sintomas eles são inespecíficos. O paciente pode apresentar febre, prurido e parestesias. Isso aí pode durar entre 1 a 2 dias. Você tem 2 formas de apresentação, que o paciente fica hiperativo, confuso e agitado, e uma outra forma de apresentação que o paciente ele desenvolve algumas paralisias. Pode ter uma dificuldade para falar, uma dificuldade para engolir. Esses sintomas eles duram de 1 a 4 dias. Depois o paciente evolui com coma, que ele perde a função cognitiva, ele não consegue interagir com outras pessoas. Na maioria dos casos, 99,9%, ele evolui com óbito. A capital paulista não registrava casos de raiva em cães da variante canina desde 1983. E a variante transmitida pelo morcego, o último caso ocorrido foi em 2011. A Secretaria de Estado de Saúde explica. Diante do caso, foram desencadeadas ações de vigilância na região, como intensificação da vacinação, que é aplicada gratuitamente. Passado o susto, a Natália está bem e agora, mais do que nunca, sabe que a imunização contra a raiva é fundamental após o contato com o animal infectado, além de ser obrigatória para cães e gatos anualmente. Nós precisamos vacinar os animais. Os que não são vacinados, a gente precisa reforçar a importância da vacinação, tanto de cães quanto em gatos, profissionais da saúde, médico veterinários, pessoas que têm contato aí frequente com animais, é muito importante, a gente não pode negligenciar. Hoje, mais do que tudo, né, levar isso bem a sério e realizar a vacinação de todo mundo. Fica, portanto, o alerta, e você que é tutora, você que é tutor do seu pet, tem que ter a responsabilidade de vacinar sempre o seu animal.